Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, que aqui não tem enrolação. O Flamengo fez ontem, no domingo, a sua penúltima atividade em preparação para a partida diante do Milionários, amanhã, terça-feira, 21 horas no Maracanã, última partida da fase de grupo da Libertadores 2024, resultado que para o Flamengo vale vaga nas oitavas de final da competição. No treinamento de ontem, diferentemente do treinamento do sábado, quando fez trabalho de controle de cargas na academia, Nicolás de la Cruz treinou normalmente com o restante do grupo, confirmando não ser problema para ser escalado amanhã, terça-feira, no Maracanã contra o Milionários. Eric Pulgar e Bruno Henrique também treinaram normalmente, porém, o atacante, diferentemente do chileno, só deve ter seu nome confirmado entre os relacionados para a partida de amanhã, após o treinamento que vai acontecer daqui a pouco no CT Ninho do Urubu, a partir das 9 horas da manhã, quando o Tite fará a sua última atividade preparando o time para enfrentar o Milionários. Portanto, independente da presença de Bruno Henrique ou não, o provável time do Flamengo para enfrentar o Milionários é Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas ou Matias Vinha, Alan ou Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta, Gerson, Pedro e Everton Cebolinha. Esse é o provável Mengão. Lembrando que a outra partida do grupo E da Libertadores, que vai ser jogada entre Bolívar e Palestino, será jogada em La Paz e acontece no mesmo dia, terça-feira, dia 28, e também no mesmo horário, 21 horas, horário de Brasília, da partida entre Flamengo e Milionários. Então, os dois jogos acontecem em horários simultâneos, para que não haja nenhum favorecimento a ninguém. Bom, Gabriel Barbosa, que deve ser relacionado pelo Flamengo para a partida diante do Milionários amanhã no Maracanã, depois do episódio de vestir a camisa do Corinthians, irá para a partida vestindo o manto sagrado número 10, até por força da inscrição da Libertadores, que não tem como reverter isso nesse momento. Então, Gabriel Barbosa, sendo relacionado para a partida de amanhã contra o Milionários, vai voltar a usar a camisa 10 depois de ter usado a 99 contra o Amazonas pela Copa do Brasil lá em Manaus. Sobre o nosso adversário de amanhã, que já se encontra no Rio de Janeiro, jogando contra o Deportivo Pereira no último sábado, dia 25, pelo Campeonato Colombiano, empatou em 2-2. Desse modo, com o resultado, a equipe de Bogotá ampliou o momento ruim da temporada antes de enfrentar o Flamengo. Com o empate, o Milionários alcançou o 4º jogo seguido sem vitória na temporada. Nesse período, foram 4 empates e 1 derrota. Sendo assim, a última vitória da equipe de Bogotá aconteceu no dia 11 de maio, né? O Flamengo volta a treinar hoje, segunda-feira, onde fará a sua última atividade em preparação para a partida diante do Milionários, e nesse treinamento de hoje, Tite vai definir a equipe, assim como também haverá a confirmação se Bruno Henrique vai estar entre os relacionados para a partida ou não. Então, hoje um treinamento decisivo para que, logo mais, fiquem atentos nas nossas redes sociais, tanto no perfil quanto aqui no YouTube, que a gente pode informar aí o provável time do Flamengo após o treinamento final dessa segunda-feira. A transmissão da partida será exclusiva da ESPN em TV fechada e também no stream através da Star Plus, que é o stream da ESPN. Chance de primeiro lugar, Marquinhos? Tem. E não é tão difícil não, basta vitória simples, uma vitória simples do Palestino sobre o Bolívar lá na altitude por 1-0 e uma vitória simples do Flamengo contra o Milionários do Maracanã também por 1-0, garante o Flamengo líder do grupo E da Libertadores da América. É difícil? É, mas impossível também não é. Então vamos agora trazer as outras notícias do universo Flamengo. Hoje, meus amigos, finalmente o Flamengo Basquete, o orgulho da nação,
conhecerá o seu adversário na final do NBB 2023-2024. Afinal, se enfrentam pelo 5º jogo da melhor de 5, Franca e Minas, que se enfrentam lá em Franca, no ginásio Pedrocão, a partir das 20 horas, partida essa que terá transmissão do Sport TV. Então, quem quiser acompanhar o jogo para saber e realmente conhecer o provável adversário do Flamengo na final do NBB, o horário está marcado, 20 horas no Sport TV, Franca e Minas em jogo decisivo para decidir quem vai ser o adversário do Flamengo na final do NBB. Hoje, meus amigos, segunda-feira, na sede da CBF, o Conselho Técnico Extraordinário dos clubes da Série A se reúne para deliberar sobre o calendário do futebol brasileiro a partir do adiamento dos jogos do Rio Grande do Sul e também dos jogos dos times do Rio Grande do Sul e também da suspensão de 2 rodadas completas do Brasileirão, que para mim foi totalmente sem sentido. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, reforça a posição da entidade de que vai propor a manutenção do calendário até o dia 8 de dezembro. Inicialmente, a entidade não pretende estendê-lo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele quer jogar das datas FIFA, prejudicando principalmente os grandes clubes que cedem grandes jogadores às seleções como o Flamengo. Se eu fosse o Flamengo, eu bati o pé lá. Não, senhor, foi você que quis adiar, pois você que arranja as datas. Ninguém vai jogar em data FIFA coisa nenhuma. Então, nem que bote o campeonato para frente, que prejudica a temporada de 25, mas você que tem que se responsabilizar pela bizarrice que você fez, CBF, de ter paralisado o campeonato em 2 rodadas que não adiantou de nada, nem ajudou e nem prejudicou a questão lá da tragédia do Rio Grande do Sul. Com outra posição firmada pela entidade CBF, pelo descarte total da suspensão dos clubes rebaixados no atual brasileiro. Pois, segundo Edinaldo, o rebaixamento está atrelado a um estatuto da FIFA, da Conmebol, as leis Pelé e também a lei geral da CBF. Isso impactaria de uma competição ser questionada judicialmente. Nesse ponto eu também concordo. Não tem que continuar havendo rebaixamento normalmente. Essa história de tirar o rebaixamento desse ano é balela, né? O diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, viajou à Europa. Muitos dizendo que o mesmo foi finalizar a negociação de Fabrício Bruno, ou até mesmo que foi já sondar alguns reforços para o Flamengo na janela de julho. Porém, o presidente Rodolfo Landim, em fala ao jornalista Gabriel Orfan dos canais Paparazzo Rubro Negro, informou lá no Jogo da Solidariedade ontem à tarde no Maracanã que o Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, não foi para nenhuma dessas situações para a Europa. Ele foi apenas fazer um curso na FIFA. Na verdade, concluir um curso na FIFA que ele já vinha fazendo há muito tempo. Então, ninguém sabe quem é que está falando aí a verdade. O importante é que a gente está trazendo a informação. Eu, particularmente, vi a matéria, vi da boca do Landinha de dizer isso. Se é verdade ou não, aí, meu amigo, não é mais comigo. O centroavante Evanilson, centroavante do Porto, convocado por Dorival Júnior para as disputas da Copa América, se lesionou na decisão de ontem da Copa de Portugal contra o Sport e provavelmente deve ser cortado da seleção brasileira pelo treinador Dorival Júnior, abrindo vaga para a posição de centroavante, que sempre há o perigo de ser o centroavante Pedro do Flamengo. Fiquemos aí na torcida para que Dorival, primeiro, para que o Evanilson, a lesão dele não seja suficiente para cortá-lo da seleção. E segundo, que o Dorival não chame o Pedro, porque o que nós estamos vislumbrando é na Copa América já ter vários desfalques. Se perdermos o Pedro, lá vem mais um. E um de peso, que é quem está fazendo os gols do Flamengo. Então, vamos aguardar esse desenrolar aí dessa situação do corte ou não do Evanilson, centroavante do Porto, convocado pelo Dorival Júnior para as disputas da Copa América. Revelado pelo Flamengo, continuando a falar do Porto de Portugal, revelado pelo Flamengo, o zagueiro Otávio conquistou na tarde de ontem com o Porto o seu primeiro
primeiro título na Europa. O cria rubro-negro foi titular do Porto na grande final da Taça de Portugal, contra o Sporting, sagrou-se campeão da competição, que representa a Copa do país. O título é grande para o Porto, que buscava não encerrar a temporada sem vencer um único título. Então, parabéns para o cria Otávio, que parece que tomou juízo, está encaminhando a carreira dele muito bem, é titular absoluto do Porto e só tende a crescer. Para finalizar, ontem no Maracanã, no jogo da solidariedade, o presidente, volta a dizer, o presidente Rodolfo Landim confirmou para hoje a realização de uma reunião na sede carioca da CEF, Caixa Econômica Federal, para tratar de avanços na compra do terreno do gasômetro pelo Flamengo. Estarão presentes nessa reunião o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlos Caiado, e também os deputados Pedro Paulo e Luizinho, além de outras autoridades. Então, a coisa está andando, mas não imaginem que dessa reunião de hoje, na sede da Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro, já deva sair o anúncio que o Flamengo comprou o terreno. Não. Estão sendo preparados os processos para que tudo encaminhe para que o Flamengo, um pouquinho mais lá na frente, consiga comprar esse terreno. Ainda vai demorar um pouquinho para ter essa confirmação, mas os passos estão sendo dados, os percursos estão sendo conquistados e logo, logo a gente vai ter notícia boa desse terreno. Lembrando que para falar do estádio, tem que falar de terreno. Se falar de terreno, não precisa falar de estádio, mas necessariamente, se falar de estádio, tem que ter um terreno, pois não existe estádio sem terreno. Pode existir até terreno sem estádio, mas estádio sem terreno eu nunca vi. Então, vamos torcer e focar as nossas atenções na compra desse terreno. Esquecemos o estádio um pouquinho. Quando o Flamengo comprar o terreno, a gente vem com gosto de gás falar do estádio, que aí sim, nós temos fundamentação para falar, porque já temos aonde construir alguma coisa. Sem ter o lugar, nós não temos coisa nenhuma. Tchau, galera. Vou deixando o meu até breve, meu até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui.